Olá, queridos amigos, bem-vindos ao canal Crescer na Fé Católica. Que bom reencontrá-los. Nós vamos hoje dar sequência aos nossos estudos do Catecismo da Igreja Católica. Vamos conversar sobre o parágrafo 615, que vai tratar da obediência de Jesus que nos redimiu. É importante a gente compreender bem esse assunto porque é um aspecto central da teologia cristã. Nós já falamos, a bem da verdade, um pouco sobre a obediência de Jesus para fazer a vontade do Pai, quando nós estudamos o parágrafo 606. Mas seria muito bom se você assistisse aquela aula de novo, que está na nossa playlist. Você vai compreender melhor o tema de hoje, vai complementar o nosso assunto. Nós vamos aprofundar um pouco mais para termos uma melhor compreensão do que significa obedecer e como nós todos precisamos também obedecer a Deus como Jesus o fez. Você se acha uma pessoa obediente? Ou tem dificuldade em obedecer? Você se acha obediente como Deus pede que você seja? A gente vai tratar desse tema. Fique conosco. Como de costume, eu peço que você se inscreva no canal, confira se a tua inscrição está ativa, compartilhe com teus amigos este vídeo e no final, se você tiver gostado, não deixe de dar o seu positivo, tá bom? Eu sou Ronaldo Pedroso e agora nós vamos à nossa vinheta. Já já retornamos, é rapidinho. Estamos de volta e queremos fazer a nossa oração. Vamos rezar para aquela que abriu totalmente a sua vida para fazer a vontade de Deus, Nossa Senhora. Eu convido você a rezar comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus amigos. O coração, o ponto central da mensagem do parágrafo 615 é o versículo da carta de São Paulo aos Romanos que diz que como pela desobediência de um só homem, todos se tornaram pecadores, assim, pela obediência de um só, todos se tornarão justos. Antes de falarmos da obediência de Jesus que nos redimiu, vamos conversar um pouco sobre a definição da obediência, o ato de ser obediente. Bom, o que nos fala o dicionário? O dicionário diz que ser obediente é se submeter à vontade de alguém. É acatar a uma ordem ou a um pedido. E citando Santo Tomás de Aquino, a obediência é a virtude moral que regula as relações do inferior para com o seu superior. Ou seja, graças à obediência, o inferior está disposto a fazer a vontade do superior, a acolher e seguir as suas ordens. Muitos outros pensadores e filósofos aprofundaram a reflexão sobre a obediência. Kant, por exemplo, que viveu no século XVIII, destacou a importância da razão e da autonomia para que não haja uma obediência cega. Então, gente, com isso ele queria dizer que a obediência exige racionalidade, tanto em quem ordena quanto em quem obedece. E quem obedece também não pode ser obrigado a obedecer, ou não será obediência, mas submissão a uma tirania. Segundo ele, a obediência tem que ser lúcida e livre. Outro filósofo, Thomas Hobbes, que viveu no século XVI, afirma que a obediência é necessária para garantir a ordem e evitar o caos. E isso é bem verdade, não é? Já imaginou uma sociedade em que ninguém obedecesse às leis e às regras? Seria uma bagunça total, impossível de se viver. Tem um outro autor que eu gosto muito, é o Chesterton. Ele, além de escritor, era apologista e viveu no início do século XX. Ele confirma que a obediência é uma virtude profundamente ligada à ordem, à liberdade e à busca da verdade. Chesterton destaca que a obediência não é
uma submissão cega, mas sim um ato consciente e racional de respeito a coisas ou princípios mais elevados. Assim, eu afirmo que seria um erro eu obedecer a uma ordem imoral, uma ordem que fosse dada por uma autoridade perversa, se eu tenho consciência de que alguma coisa que me ordenaram é errada ou má, eu devo sim o desobedecer. Outra coisa bacana que Chesterton escreveu é que a liberdade verdadeira não pode existir sem a ordem, e a ordem, por sua vez, não pode existir sem obediência. Então a gente conclui que a obediência não me escraviza, mas me liberta. E isso é muito importante porque eu diria que existe um pensamento geral de hoje em dia que ser obediente é ser escravo, ou que nos tira a liberdade. E ao contrário. Vocês já repararam como está na moda desobedecer? Acho que esse povo pensa que desobedecer é ser livre. Essa desobediência generalizada é fruto de uma verdadeira revolta contra a autoridade. Filhos não obedecem aos pais, alunos não obedecem aos seus professores, motoristas não respeitam as regras de trânsito, desobediência à nossa Constituição e leis, desobediência a pessoas revestidas de autoridade e muitas outras formas de desobediência. É um salve-se quem puder. Nós que somos cristãos, católicos, precisamos dar o exemplo de obediência tanto às leis humanas como aos bons costumes e, claro, obedecer aos mandamentos e obedecer a Deus. Às vezes a gente obedece a Deus mais por medo do que qualquer outra coisa. Acho que é medo do inferno, por interesse outras tantas vezes, ou conveniência. Mas o que nós precisamos fazer é obedecer a Deus por amor. Quem ama a Deus, né, obedece a Ele com facilidade, num relacionamento estreito, frutuoso. E se essa obediência não é uma realidade nas nossas vidas, é porque nós estamos sendo conduzidos por nossas paixões. O título do nosso parágrafo 615 no Catecismo afirma: Jesus substituiu nossa desobediência por sua obediência. É possível que alguém que esteja nos assistindo agora não tenha compreendido bem como é que o pecado entrou no mundo. Foi pela desobediência de nossos primeiros pais, Adão e Eva. Essa desobediência nos custou muito. A desobediência de Adão e Eva abriu um abismo entre a humanidade e o Criador. Com o pecado de nossos primeiros pais, a obra-prima de Deus, que somos nós, foi manchada. O ser humano tornou-se irreconhecível. Foi um ato de ruptura com a vontade de Deus, causando consequências profundas e más. E essa foi exatamente a obra salvífica de Jesus. Com a sua paixão, morte e ressurreição, ele não só nos redimiu, mas nos restaurou e nos refez. E isso aconteceu através da sua obediência total ao Pai. Minha gente, a obediência é uma coisa agradável a Deus. O Senhor espera e deseja que todos nós sejamos obedientes a Ele. A Bíblia inteirinha, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, está recheada de inúmeras passagens que nos pedem ou nos exigem a obediência a Deus. Lembram de um versículo que falava: é melhor obedecer a Deus que aos homens? Pois é. Lá no Antigo Testamento, a gente tinha as alianças que Deus fez com o seu povo. Nessas alianças havia uma contrapartida do povo em relação à graça de Deus. Era a obediência. Mas o ponto mais importante do Antigo Testamento em relação à obediência, sem dúvida, é a lei que Deus deu ao seu povo na pessoa de Moisés. E a obediência a essa lei era fundamental. E no Novo Testamento vemos que Jesus repreende as pessoas que obedeciam à lei apenas externamente ou da boca para fora. Ele queria que as pessoas vivessem plenamente aquilo que diziam acreditar e obedecessem sinceramente. Também São Paulo exortou as diversas comunidades que visitava a serem obedientes à fé. Cito como exemplo o versículo da carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 5, onde ele diz que o objetivo da sua missão, após receber a graça e o apostolado, é levar todas as nações pagãs à obediência da lei.
Diante de tudo isso, qual é o significado da obediência de Jesus, hein? Em primeiro lugar, significa a plena adesão, a plena conformidade com a vontade do Pai. Sim, desde a encarnação, Cristo viveu em completa harmonia com a vontade divina. Ele mesmo declara: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Depois, significa uma obediência livre e amorosa. A obediência de Jesus não foi forçada, mas foi fruto de um amor perfeito. Ele escolheu entregar sua vida por amor ao Pai e à humanidade. E ele disse: ninguém me tira a vida, mas eu a dou por mim mesmo. Outro significado da obediência de Jesus é que ela não foi parcial, mas ela foi total. A obediência de Cristo restaura a justiça entre Deus e os homens, reabrindo o acesso à comunhão divina. Ele cumpre a antiga aliança e inaugura a nova e eterna aliança no seu sangue. E o auge da obediência de Jesus, sem dúvida, foi a sua paixão e morte lá na cruz. Mas antes, um pouco, no jardim do Getsêmani, momentos antes da sua crucifixão, Jesus orou: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas não se faça a minha vontade, e sim a tua. Ele assumiu o sofrimento e a morte, reparando a recusa de Adão em confiar em Deus. Ou seja, Cristo reescreve a história humana, restaurando o que havia sido perdido pelo pecado. E qual foi o prêmio de Jesus por ter sido plenamente obediente, hein? O Pai não permitiu que ele permanecesse no vale da morte, mas o ressuscitou. Sim, a obediência a Deus permite também a nós ganharmos a vida e vida eterna em sua glória. E mais, além de o ressuscitar, o Pai lhe concedeu o título de Senhor. Ele foi exaltado e deu-lhe um nome que está acima de qualquer outro nome, para que diante dele se dobre todo o joelho, no céu, na terra e até na região dos mortos. Mas é importante destacar, meus irmãos, que a nossa redenção não é automática. Jesus nos convida a participar ativamente de sua obediência, unindo-nos a Ele pela fé, pelo batismo e pela vida sacramental. A obediência cristã não é uma simples submissão passiva, mas é um ato de amor e de confiança em Deus, imitando a Cristo. Meus caros, vamos pedir a ajuda de Deus e do Espírito Santo para que a gente consiga ser obediente. Peçamos a graça do Espírito Santo para que ele nos auxilie, para que o nosso amor a Deus seja cada vez maior. Sim, a gente vai ser mais obediente se estivermos com os nossos corações abertos à graça. Deus vem em nosso auxílio para que sejamos cada vez mais dele. E se de alguma forma nós não estivermos sendo obedientes a Deus, vamos pedir perdão a Ele, vamos recomeçar. Vale a pena caminhar com Deus e sob a sua graça. É o caminho para o céu. Se a gente quiser fazer um esforço sozinhos, a gente não vai conseguir. Precisamos da ajuda de Deus até para estarmos mais perto dele. Como eu falei antes, essa é a verdade central da fé cristã e que nos convidou a refletir sobre como vivemos a nossa própria obediência a Deus. Pela graça de Deus, vamos deixar que a obediência de Cristo transforme o nosso coração e nos conduza à plenitude da vida com o Senhor. Era essa, meus irmãos, a mensagem que eu queria trazer para você hoje. Eu espero que você tenha se sensibilizado e se anime a buscar ser mais obediente ao Senhor. Que a graça de Deus e os seus mandamentos e as suas leis possam estar plenamente vivos em seu coração. É o que eu desejo. E, terminando então a nossa conversa de hoje, eu peço que você compartilhe esse vídeo com a sua rede de contatos, que você mande a sua pergunta aqui no chat do vídeo, se ficou alguma dúvida. E, claro, se você tiver gostado, não deixe de dar o seu positivo, tá bom? Recebam todos o meu carinhoso e fraterno abraço e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau, tchau.